Hoje eu quero explicar uma coisa muito importante para quem está estudando ética profissional para a OAB: as sanções disciplinares aplicadas ao advogado. Quando a gente fala em sanção disciplinar, estamos falando de uma punição aplicada pela própria Ordem dos Advogados do Brasil quando o advogado pratica uma infração ética ou profissional prevista no Estatuto da Advocacia. Não é a mesma coisa que condenação criminal. Não é a mesma coisa que litigância de má-fé aplicada pelo juiz no processo. E também não significa automaticamente que o advogado perdeu a carteira. O Estatuto da Advocacia prevê 4 sanções disciplinares principais: censura, suspensão, exclusão e multa. Vamos por partes, porque se misturar tudo, vira aquele mingau jurídico que a banca adora servir frio. A primeira sanção é a censura. Censura aqui não significa censura política. Não é calar o advogado. Não é proibir o advogado de falar. Não é cortar opinião nem impedir manifestação. Na OAB, censura é uma repreensão oficial. É como se a ordem dissesse: advogado, você cometeu uma infração ética e isso ficará registrado na sua vida profissional. A censura é considerada a sanção mais leve entre as sanções disciplinares. Ela não impede o advogado de continuar advogando. Ele não fica suspenso. Ele não perde a inscrição. Ele continua podendo trabalhar. Mas a censura tem importância porque fica registrada nos assentamentos do advogado. Assentamentos são os registros internos da vida profissional do advogado dentro da OAB. É como se fosse a ficha disciplinar dele. Então, a censura não impede o exercício da profissão, mas marca oficialmente que houve uma infração. Outra coisa importante: a censura não pode ser objeto de publicidade. Isso significa que ela não deve ser divulgada publicamente pela OAB como se fosse um mural da vergonha. Fica registrada internamente, mas não é para virar espetáculo público. Por isso, memorize bem: censura não cala o advogado. Censura marca a ficha disciplinar dele. A censura é aplicada em infrações consideradas menos graves, como várias condutas previstas no artigo 34 do Estatuto da Advocacia. Um exemplo é advogar contra literal disposição de lei, salvo quando houver boa-fé fundada na inconstitucionalidade da lei, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Foi exatamente isso que apareceu naquela questão da advogada Antônia. Ela propôs uma ação contra uma decisão do INSS baseada em lei clara. Isso poderia ser problema disciplinar. Mas o Estatuto presume a boa-fé quando o advogado fundamenta o pedido na inconstitucionalidade ou injustiça da lei. Então, nesse caso, a palavra-chave não é apenas coragem. A palavra-chave é fundamentação. Agora vamos para a suspensão. A suspensão é mais grave do que a censura. Na suspensão, o advogado fica temporariamente impedido de exercer a advocacia. Aqui a coisa já pesa de verdade. Durante o período de suspensão, o advogado não pode praticar atos de advocacia, não pode atuar em processo, não pode atender como advogado, não pode funcionar como se nada tivesse acontecido. A suspensão atinge o exercício profissional em todo o território nacional. Ou seja, não adianta tomar suspensão na Bahia e tentar advogar em outro estado, como se a OAB fosse um aplicativo sem sincronização. Não funciona assim. Em regra, a suspensão dura de 30 dias a 12 meses, conforme o caso. Mas existem hipóteses em que ela pode durar até que o advogado resolva determinada situação. Por exemplo, em algumas situações ligadas à dívida ou inépcia profissional, a suspensão pode durar até que o problema seja corrigido. A ideia é simples. Censura é uma advertência formal registrada. Suspensão é afastamento temporário do exercício da advocacia. Agora vem a exclusão. A exclusão é a sanção mais grave. Na exclusão, o advogado é retirado dos quadros da OAB. Traduzindo sem maquiagem, ele perde a inscrição e deixa de ser advogado inscrito na ordem. A exclusão não é aplicada por qualquer coisa. Ela aparece em situações muito graves. O Estatuto prevê exclusão, por exemplo, quando há aplicação de suspensão por 3 vezes, ou em infrações gravíssimas, como falsa prova de requisito para inscrição, inidoneidade moral ou crime infamante. Crime infamante é aquele crime que atinge de forma grave a dignidade, a honra e a confiança necessárias ao exercício da advocacia. Para aplicar exclusão, a lei exige um cuidado maior. É necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Ou seja, não é uma punição simples, nem automática. Agora vamos para a multa. A multa é uma sanção em dinheiro, mas cuidado com a pegadinha da OAB. A multa, no Estatuto da Advocacia, não aparece como punição isolada em qualquer caso. Ela é aplicada de forma cumulativa com censura ou suspensão quando houver circunstâncias agravantes. Cumulativa significa junto. Então, a OAB pode aplicar censura e multa, ou suspensão e multa se houver agravantes. A multa pode variar entre o valor de uma anuidade e até 10 vezes esse valor.
Anuidade é o valor que o advogado paga periodicamente à OAB para manter sua inscrição regular. Então, resumindo, censura é repreensão oficial registrada. Não impede o advogado de advogar. Suspensão impede temporariamente o advogado de exercer a advocacia. Exclusão retira o advogado dos quadros da OAB. Multa é punição em dinheiro, aplicada junto com censura ou suspensão quando houver agravante. Agora, existe um detalhe importante sobre a censura. Em algumas situações, quando houver circunstância atenuante, a censura pode ser convertida em advertência. Advertência é uma forma mais leve ainda de resposta disciplinar. Circunstância atenuante é uma situação que diminui a gravidade da punição. Por exemplo, quando o advogado não tem punição anterior ou quando praticou a conduta na defesa de prerrogativa profissional. Mas atenção, a advertência não é uma quinta sanção disciplinar principal. A lista principal continua sendo censura, suspensão, exclusão e multa. A advertência aparece como uma conversão possível da censura em situação mais leve. Para a prova da OAB, guarde assim. As sanções disciplinares são 4: censura, suspensão, exclusão e multa. Censura é a mais leve. Suspensão afasta temporariamente da advocacia. Exclusão tira dos quadros da OAB. Multa é em dinheiro e pode vir junto com censura ou suspensão. Agora vamos fazer a ponte com a teoria. A ética profissional da advocacia existe porque o advogado não é apenas um prestador de serviço comum. O advogado exerce função essencial à administração da justiça. Isso significa que ele defende interesses privados, sim, mas sua atuação também tem importância pública. Aqui podemos lembrar Aristóteles, filósofo grego, que pensava a ética como formação do caráter e prática da virtude. Na advocacia, ética não é só decorar regra, é formar uma postura profissional. Também podemos lembrar Immanuel Kant, filósofo alemão, que defendia a ideia de dever moral. Para Kant, a pessoa não deve agir apenas por conveniência, mas por respeito ao dever. Aplicando isso à advocacia, o advogado não pode agir de qualquer jeito só porque o cliente pediu, porque dá dinheiro ou porque parece vantajoso. Ele tem deveres profissionais. E podemos lembrar Miguel Reale, jurista brasileiro, autor da teoria tridimensional do direito. Para Reale, o direito envolve fato, valor e norma. Nas sanções disciplinares, isso aparece claramente. O fato é a conduta do advogado. O valor é o juízo ético sobre essa conduta. A norma é a regra do estatuto que prevê a infração e a punição. Então, quando a OAB aplica uma sanção, ela está dizendo que determinada conduta profissional feriu os valores éticos da advocacia e violou uma norma jurídica. A frase de memória é esta: sanção disciplinar não é vingança contra o advogado, é controle ético da profissão. E outra frase importante: advogado tem liberdade profissional, mas liberdade sem responsabilidade vira abuso com carteira da OAB.